Nesse ano, os smartphones ultrapassaram os computadores como principal dispositivo para acesso a notícias no Brasil. Isso é o que aponta uma pesquisa do Instituto de Estudos em Jornalismo da Universidade de Oxford, na Inglaterra. Mas de que maneira a tecnologia afeta a forma como as notícias são produzidas, veiculadas e consumidas? Esse é o assunto de hoje do Conexões, que recebe Rodrigo Cássio, pesquisador do Media Lab e também professor do curso de Publicidade e Propaganda da UFG. Olá, professor, obrigada pela presença. Olá, eu que agradeço o convite. E também recebemos Cleomar Rocha, que é professor da UFG, secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação em Aparecida de Goiânia e coordenador do Media Lab da UFG. Olá, professor, obrigada pela presença. Eu que agradeço, é uma ótima oportunidade de estarmos de novo aqui em Conexões com temas tão relevantes quanto o que a gente vai discutir. Para começar, destaquei esse dado em relação aos smartphones. Hoje, a maior parte das notícias, pelo menos por uma grande parcela da comunidade, é consumida por computadores, smartphones, por esses dispositivos. Como que essas mídias têm superado as mídias tradicionais? Por que isso tem acontecido? E uma coisa das camadas mais altas da sociedade, ou a população também de baixa renda já tem acesso? Professor Rodrigo. Bem, Camila, eu não imagino que a gente possa dizer que seja algo típico, próprio de uma camada social específica. O uso da nova tecnologia, dos smartphones, de tudo aquilo que tem sido produzido recentemente para consumo de mídia, ele é cada vez mais difundido, né? E ele vem de uma transformação que é, antes de tudo, cultural, a meu ver, e que não diz respeito só a algo que transforma uma parte da sociedade, né? Eu penso que a gente deve encarar esse tema levando em conta, pelo menos assim, 3 conceitos que as teorias da comunicação elas passaram a debater recentemente, a contrapor recentemente, justamente em função desse grande consumo de mídia por meio dos smartphones, que é o nosso tema aqui, né? Tradicionalmente, a teoria da comunicação ela sempre concebeu 2 conceitos como opostos, que são a ideia de uma cultura tradicional e a ideia de uma cultura de massa, né? A cultura de massa sendo aquela que caracterizou o século XX, a passagem do século XIX para o século XX, né? E que deu origem àquilo que hoje a gente chama de mídias tradicionais, a TV, o rádio, né? O jornal impresso, as revistas. Mais recentemente, como uma nova formulação daquilo que a gente chamava de cultura de massa, a gente tem o que nós podemos chamar, alguns autores chamam, de uma cultura da convergência, né? Especificamente o Henry Jenkins, que é um autor norte-americano, ele dá esse nome a esses fenômenos recentes, que fazem com que aquelas mídias tradicionais, TV, cinema, rádio, caminhem numa mesma direção, né, e tenham dispositivos tecnológicos que realizam, tecnicamente, essa convergência, né? Por isso, uma cultura da convergência. Essa transformação ela é técnica, por um lado, mas, por outro lado, ela também é cultural. Ela diz respeito ao comportamento do consumidor, diz respeito ao nosso comportamento como leitores, cinéfilos, ouvintes, né? Então existe uma transformação bastante ampla, ela é uma transformação que não é restrita a só o comportamento e nem só a técnica, e que a gente pode entender como sendo uma transformação cultural. Professor Cleomar, qual seria, para o senhor, pontos positivos e pontos negativos dessa cultura da convergência? Eu acho que a primeira coisa que a gente deve pensar é o acesso à informação, independentemente do dispositivo ou suporte. Quando há esse tipo de desprendimento, nós começamos a perceber o que de fato nós consumimos. E nunca foi papel, nunca foi cor-luz, nunca foi pixel. O nosso consumo sempre foi sobre informação. E independe cada vez mais de que suporte ou de que dispositivo essa informação se repousa para que atenda uma necessidade de consumo. Então eu posso perfeitamente começar a ler uma notícia sobre determinado assunto em um jornal em casa, depois acompanhar o desdobramento disso pelo rádio no meu carro e depois acessar o meu smartphone ou um desktop e acompanhar o restante do desdobramento dessa notícia por uma agência web de notícias. O que nós temos, e já desde algum tempo, é exatamente essa mudança de comportamento em relação a consumo de informação.
Hoje nós consumimos, independentemente do tipo de dispositivo, do que foi consagrado durante a cultura de massa. Ainda que tenhamos especificidades dos veículos, hoje nós transitamos em um processo chamado de transmídia, que faz com que a gente claramente possa buscar informações, buscar o que nós efetivamente queremos, independentemente do dispositivo, e nós já temos estudos desde 2010 que apontam para esse desprendimento. E antigamente se falava muito da morte dos veículos antigos, que a TV mataria o rádio, que a internet mataria o livro e o jornal. Isso não aconteceu ainda. Pode acontecer, professor? Não, eu penso que a leitura que fala de uma morte das mídias, chamemos de tradicionais, ela geralmente não acerta bem o alvo, né? O que acontece é uma transformação que não necessariamente implica o falecimento de uma mídia. A gente pode imaginar, por exemplo, o cinema, né? Quantas vezes já se falou que o cinema morreria, e também, quando o cinema surgiu, se falou que o teatro morreria, né? Essa passagem de uma mídia para uma nova mídia, ela não necessariamente significa o fim da mídia anterior, né? O McLuhan, por exemplo, já dizia que, na verdade, o que acontece não é essa morte, mas sim uma incorporação da antiga mídia nas novas, né? Então, eu acho que não existe esse risco de uma morte. Inventaram a mídia assassina, a mídia assassina que vai lá matar a outra. A substituição não ocorre, pelo menos não com essa ligeireza e com esse tipo de afronta que se quer vender muito mais para tentar pontuar alguma coisa. Mas eu tenho um dado bem interessante que na década de 1940, quando surgiu a fita cassete, ainda a fita cassete, não é de meu tempo, mas vai que alguém se lembra da fita cassete, dizia que com os audiobooks nós teríamos o livro impresso inviabilizado, que o audiobook mataria o livro. E de fato o audiobook é que não fez a sua missão de assassinar. E nem sobreviveu muito bem, né? Exato. Então, nós temos espaços para várias experimentações. O vinil, houve um retorno recentemente com bastante energia, e nós acreditamos que não há esse tipo de substituição como normalmente alguns fazem marketing. Só um último dado, o Nicholas Negroponte, por exemplo, que foi durante muito tempo o diretor do MIT, do Media Lab do MIT, ele escreveu um livro em que ele dizia sobre a morte do livro. Eu falei, olha que incongruente é esse pesquisador, ele escreve um livro falando que o livro vai morrer. Ora... Bom, a gente tem que voltar daqui a pouquinho com o resto dessa discussão, porque o Conexões vai para um intervalo. A gente volta para continuar discutindo a respeito das tecnologias na comunicação. Você pode continuar acompanhando o Conexões pela TV UFG, no canal 15.1 do Sinal Aberto ou no 21 da NET Goiânia, ou então pelo Facebook ou pelo YouTube da TV UFG. Conexões está de volta e o assunto de hoje é a relação entre os avanços tecnológicos e a produção e consumo de notícias e informações. Por isso, nós contamos com a presença de Rodrigo Cássio, pesquisador do Media Lab da UFG e professor do curso de Publicidade e Propaganda, também da UFG. E com Cleomar Rocha, que é professor da UFG, secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação em Aparecida de Goiânia e coordenador do Media Lab. Professor Cleomar, queria começar com o senhor. Quais são o que as mídias têm feito e também os próprios profissionais para se adequar a essa convergência, para muitas vezes até mesmo aprender questões tecnológicas para conseguir passar informações? Há um processo de acomodação nessas mídias até para se trabalhar determinadas linguagens. Você finalizou o bloco falando nos acompanhe pelo Facebook, pela TV, enfim, dizendo justamente de que o nosso telespectador, o nosso espectador, o nosso receptor, ele tem vários canais, vários meios de obter a informação que nós estamos construindo aqui. E o que nós temos é exatamente isso, muito embora ainda se mantenha especificidades entre as várias mídias. Então, se nós sabemos, por exemplo, que a TV ela é unidirecional, nós sabemos que
A internet, ela possibilita via de mão dupla, portanto, nós precisamos fazer esse exercício. Se nós estamos gerando conteúdo para mídia social ou rede social, o relacionamento está em pauta e é preciso abrir espaços para que esse ir e vir, ele de fato ocorra. Então, nós temos que observar esse tipo de especificidade de mídia e começar a trabalhar com um processo de geração e abordagens distintas nos vários meios. O que hoje tem acontecido é que poucos veículos têm compreendido isso e têm considerado, por exemplo, que o jornal impresso vai morrer, que de repente a TV já não tem mais essa possibilidade de angariar um público um pouco maior, que a internet é uma concorrente dos outros veículos, quando efetivamente ela é muito mais uma parceira. Então, o que nós precisamos é entender a especificidade da mídia e trabalhar em cima dessas formulações que especificam e criam tipologias de criação e consumo de informação. Evitando os fake news, por favor. A gente vai falar disso. Professor, o que a gente percebe muitas vezes é os veículos replicando conteúdos. O mesmo conteúdo do impresso vai para a internet, o mesmo conteúdo da TV vai para a internet, geralmente a internet é, né, esse local de convergência, mas não se pensa muito em conteúdos específicos. Por que isso acontece? Já há um pensamento mais exclusivo para esses veículos e para a interatividade, para essa troca com o público? Eu penso que sim. Esse fenômeno do conteúdo que se repete, né, ele indica já essa atividade maior do receptor, que já não é mais só um receptor, né? Tradicionalmente a gente entende o consumidor de informações como sendo alguém que está ali passivo recebendo informação, né? Essa é a lógica da TV. Embora você possa mudar de canal, você muda e sempre está recebendo só, você não está produzindo também. É a lógica do jornal impresso, do rádio, né, em que você só vai ouvir, mas não é a lógica da comunicação na era da convergência, né? Hoje nós somos também muito ativos, nós somos eminentemente ativos, né? E essa atividade nos desloca mais rapidamente, mais constantemente entre as diferentes mídias. Por conta disso, assim, há uma característica de haver um conteúdo que é o mesmo em diferentes mídias, né? Eu acho que essa é uma explicação para essa mudança. Se me permite, claro. Rodrigo, acho que nós precisamos compreender de uma vez por todas que a convergência não é um converter, é um convergir, é direcionar para e não transformar uma na mesma coisa. Nós estamos fazendo um trabalho até aqui para a UFG de organização de mídias, verificando, por exemplo, que as mídias elas têm tratos específicos com notícias. A TV tem um perfil específico, uma densidade, um detalhamento específico, que é diferente da web, que é diferente do rádio, que é diferente de uma revista, e criar um ecossistema informacional é imprescindível para que uma mídia não canibalize a outra dentro de uma mesma instituição, e estou eu falando em mídia canibal agora. Canibaliza, claro, no sentido metafórico de disputar a atenção nesse ato de replicar tão somente a mesma notícia, o mesmo enfoque, o mesmo recorte nas várias mídias. É um trabalho muito mais de densidades e abordagens distintas, criando essa especificidade, do que uma mera replicação de conteúdo. A gente tem um pouquinho de tempo, vou tentar colocar uma última questão nesse bloco. A convergência e a internet gerou, acho que uma agilidade muito maior, né? A vontade de colocar a sua informação primeiro, ainda mais que hoje qualquer um pode divulgar uma informação com o celular, com qualquer outro tipo de dispositivo, e ao mesmo tempo também os próprios cidadãos gerando conteúdo informativo. Como é que isso muda a rota do jogo? Bem, isso muda muito a rota do jogo. Acho que assim, tem vários temas que vêm junto dessa discussão. Um dos que a gente estava comentando agora no intervalo, sobre as fake news, acho que a gente pode até retomar esse tema, um dos pontos que eu acho que são mais caros a esse debate é justamente o fato de que a gente corre hoje muito risco de cair em, assim, acreditar em coisas que nos chegam e por conta dos nossos hábitos de consumo rápido, parecem que são verdadeiras, que foram apuradas, mas não foram, não é?
E veja como isso acaba dialogando com aquela conversa nossa anterior sobre a crise das profissões e das mídias. Olha, será que o jornalismo está ultrapassado? Em certo sentido, o jornalismo não está ultrapassado e parece que ele é ainda mais importante porque o que mais falta para que, quando há tantas fake news, é apuração. É o trabalho básico do jornalista de checar a notícia que vai circular e fazer uma filtragem, né? Então, assim, digamos que a profissão de jornalista, né, para falar só desse tema, ela acaba se reconfigurando e ela precisa se reconfigurar, se atualizar para dar conta desse desafio, né? E o Web 2.0, que é a base de o usuário começar a produzir conteúdo, ele acaba deslizando exatamente na qualidade desse conteúdo e mais, em determinadas pessoas ficarem replicando informações falseadas, criando os fake news, o que é um desserviço para a informação e para o exercício da cidadania. Então, se por um lado nós temos uma perspectiva muito boa, que é de criar essa via de mão dupla, de todas as pessoas poderem se expressar para o mundo, nós temos um problema de nem sempre essa expressão ser positiva. Verdade. Bom, a gente vai para mais um intervalo e no próximo bloco a gente finaliza essa discussão a respeito das tecnologias e da comunicação. Você pode interagir com a gente, né, por meio da nossa convergência aqui e mandar a sua sugestão. É só enviar um e-mail para o jornalismo@tvufg.org.br ou então no próprio WhatsApp, 99181 1406. Estamos de volta com o último bloco do Conexões para fechar o bate-papo sobre a relação entre os avanços tecnológicos e a produção de informações e notícias. Nós contamos com a presença do Rodrigo Cássio, pesquisador do Media Lab da UFG e professor do curso de Publicidade e Propaganda também da UFG, e com Cleomar Rocha, que é professor da UFG, secretário de Ciência, Tecnologia e Informação em Aparecida e coordenador do Media Lab. Queria voltar a esse tema que eu acho que é relevante nesse momento da pós-verdade, né? Queria que, primeiro, professor Rodrigo, o senhor definisse um pouquinho o que é esse tema. Ele é de fato uma novidade? Ele vem com essa cultura da convergência ou sempre existiu essa pós-verdade? E qual que é a relação disso com esses avanços tecnológicos? Assim, começou-se a falar muito sobre esse conceito de pós-verdade a partir da eleição recente dos Estados Unidos, do Donald Trump, né? Acabou sendo um marco aí para o surgimento desse conceito, que eu pelo menos não tinha ouvido falar dele, né, como tal, assim, a ideia de pós-verdade eu não conhecia. E ela veio aí coisa de um ano, né? Mas assim, quando a gente vai atrás das fontes que têm falado sobre essa ideia e não conheço uma fonte científica segura, o que a gente pode perceber é que se trata de um tipo de fenômeno que não é nada novo, né? Se a gente pega, por exemplo, o Barroco, o século Barroco, século XVII, né, na Europa, a gente tem estudos sobre como a sociedade se organizou naquele momento, em torno de burburinhos, em torno de um grande medo de grandes desastres, uma insegurança em relação àquilo que é verdade ou não, já caracterizava esse momento, né? Tem um pesquisador que eu gosto muito, que é o José Antônio Maraval, que escreveu um livro chamado A Cultura do Barroco, em que ele discute justamente essa ideia que subjaz ao conceito de pós-verdade, já lá no século XVII. Então veja, assim, não é uma coisa tão nova. Eu acho que a gente sente muito a ideia da pós-verdade por conta do momento social em que a gente vive, né? Nas últimas eleições também no Brasil, 2014 eu acho que foi um marco nesse sentido. A gente teve uma participação também muito grande na internet, né? Uma concentração na internet das campanhas e, assim, produção mesmo de fake news, como a gente dizia, que circulavam e que dominavam as paixões dos eleitores de uma maneira como a gente não tinha visto, pelo menos não com essa força até então, né? E isso começou a ser pauta na nossa agenda. Mas não é algo novo, eu acho que é um fenômeno que socialmente não tem nada de novidade. O que tem de novo aí é que tem a ver com o uso das tecnologias que nós fazemos hoje, né? Isso fica ainda mais intenso, né? Porque antes dessa comunicação tão imediata, isso não se propagava da forma como propaga hoje. Exatamente, né? A ressonância cibernética que faz com que esse tipo de ação
ela acabe alcançando um sem número de pessoas que há algum tempo não alcançava. Eu dizia uma certa vez que as mentiras na internet, elas têm uma perna curta, mas uma asa muito grande, voam longe, mais longe do que as verdades, porque não há possibilidade de retroceder a isso. E que, de fato, a gente vê o mundo não como ele é, mas como nós somos. E muitas vezes as distorções dos modos como vemos as coisas, em função seja de má fé, seja de um preceito ideológico, religioso, enfim, distorce o que temos à nossa frente. E isso acaba sendo repercutido nas mídias com um volume típico das mídias interativas da rede. Bom, professor, a gente vive nesse mundo cheio de informações, mas muita gente diz que a gente acaba vivendo numa bolha, né? A gente consome informações de determinados veículos, os nossos amigos nas redes sociais, os nossos contatos têm uma postura ideológica próxima a nós. O senhor concorda? Concordo, muito embora estejamos em uma espécie de aldeia global, em que há a possibilidade de nós construirmos novos grupamentos. Esses grupamentos, essas comunidades, elas acontecem hoje em dia não mais por proximidade, mas por interesse. E aí faz com que a gente, muitas vezes, não consiga ultrapassar a barreira do modo como nós vemos o mundo. Sr. Rodrigo? Então, há uma dimensão paradoxal aí, não é? Ao mesmo tempo em que há uma disponibilidade maior de informações e uma velocidade maior para que essas informações sejam acessadas, uma facilidade maior, há também a impressão, e acho que confere essa impressão, de que nós vivemos em espécies de bolhas em que nós só lemos aquilo que nós queremos. A gente, no Facebook, por exemplo, a gente faz muito isso. E também esse compartilhamento das notícias falsas, que é também paradoxal, não é? Se há mais acesso, a gente deveria acessar as notícias que são verdadeiras, as informações verdadeiras, melhor dizendo, e não as falsas. É paradoxal. E sendo paradoxal, eu acho que chama a atenção para o fato de que nós, hoje, né, consumidores de informações, na condição de ativos, né, e não mais receptores passivos, somos desafiados, de certo modo, a ter uma responsabilidade maior em relação a como nós nos comportamos em relação à informação que nos chega, né? Então, assim, quando eu vou compartilhar uma notícia que vem com, às vezes, um tom bombástico, olha, cheque, né? Veja se isso realmente foi apurado, e para que você seja um leitor melhor nas redes sociais, por exemplo, e seja também alguém que produz e faz difundir, né, informações de maneira melhor. No mínimo, uma pessoa moralmente e eticamente responsável no momento de gerar e compartilhar informações. Bom, infelizmente nosso tempo está chegando ao fim. Queria agradecer a sua presença, professor Rodrigo, muito obrigada. Agradeço muito, foi um prazer e estou sempre disponível para conversar com vocês. Obrigada, a gente também está disponível para recebê-lo. Professor Cleomar, muito obrigada pela presença novamente com a gente. E já que está disponível, a gente vai continuar, mesmo que depois de encerrado o programa, nas redes sociais e em várias outras mídias sociais. E, de fato, um prazer grande estar discutindo sempre meios de conectar com o mundo contemporâneo. Obrigado. Obrigada, professor. Meu Conexões de hoje termina aqui, mas você pode continuar acompanhando a gente, tanto nas nossas redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram, ou então no nosso site, www.tvufg.org.br. E eu te espero no próximo programa.